Olá, está no ar o Visão Parlamentar. No programa de hoje, nós recebemos o deputado do PT, Amarildo Cruz. Deputado, o senhor sempre teve uma atuação marcante na Casa de Leis. Entre os inúmeros projetos que o senhor apresentou, estão matérias na área da saúde também. Neila, em primeiro lugar, acho importante registrar o mandato como um todo, um mandato de uma produção legislativa muito forte. Eu tenho absoluta convicção que o nosso mandato aqui na Casa é um dos que mais produzem do ponto de vista legislativo, que é a principal função nossa aqui, né? Nós temos vários projetos, desde o meu primeiro mandato aqui na Casa, desde o início de 2007, nós temos projetos na área da saúde, na área da educação, na área da habitação, na área dos direitos humanos, do combate ao racismo, né, no funcionalismo público, do meio ambiente, enfim, são vários os temas e várias as frentes que nós trabalhamos. A saúde teve um enfoque especial nesse ano de 2014 e também no ano de 2013 em função da CPI da saúde que eu comandei aqui na Casa, que foi a primeira CPI feita para investigar a gestão da saúde no Mato Grosso do Sul, que na minha opinião trouxe avanços significativos e importantes para a nossa sociedade. Dois deles são os projetos de lei que você citou. O primeiro que trata da publicidade, que trata do direito sagrado do usuário de saber quem é o médico que está de plantão na unidade de saúde que ele está sendo atendido. Isso é um direito básico do cidadão. O ideal seria que as unidades de saúde cumprissem um preceito constitucional básico, que é esse da publicidade. Nesse sentido, nós conseguimos aprovar esse projeto, que ele institui que todas as unidades de saúde do Estado têm a obrigatoriedade de expor em lugar visível e público quem são os médicos que estão de plantão naquele momento, com o nome, com o número do CRM e com a especialidade do médico que tem que estar de plantão, durante as 24 horas em que a unidade está aberta. Nós, como usuários, todos nós, seja usuário de um plano de saúde privado ou do SUS, todos nós temos o direito, como cidadão, de chegar numa unidade de saúde e saber que quem está de plantão ali é o médico o Zé, o João, a Maria, quem que é a pessoa que está lá. E é engraçado que eu tive, quando apresentei esse projeto, a contrariedade do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul, que foram contrários ao projeto. E eu, conversando com a direção do CRM, eles não conseguiram me convencer por que esse projeto era ruim para a sociedade. E eu, quando fiz algumas ponderações com eles, eles não conseguiram me convencer de que a contrariedade era meramente por uma questão corporativa. Ora, ante a defesa do interesse dos médicos e a defesa do interesse da sociedade, eu tenho a obrigação de ficar com a defesa do interesse da sociedade como um todo, inclusive deles, que fazem parte da sociedade. Quantas e quantas mães que vão até o posto de saúde, até a unidade básica de saúde, até a UPA, muitas vezes até o hospital. Chega lá o médico que era para estar de plantão, não está de plantão. Então o projeto é um projeto que valoriza o bom médico, porque aquele que está de plantão, com certeza absoluta, ele vai ser valorizado pela população quando ela identificar e ver que ele está ali no plantão. E ainda nessa área tem também o projeto que obriga as unidades de saúde a aderirem ao Sistema Nacional de Regulação. Esse projeto é um projeto que nós apresentamos porque também, durante a investigação, nós detectamos que um dos maiores problemas da saúde no nosso estado é exatamente o problema da regulação. Ou seja, a distribuição das vagas que são feitas, principalmente para os principais hospitais no nosso estado, não é feita de uma forma transparente. O que nós queremos é dar transparência para essa relação. E o Sistema Nacional de Regulação, que é um sistema do SUS, comandado pelo Ministério da Saúde, ele é gratuito. E ele importa num sistema informatizado, que é colocado à disposição do Estado e dos municípios, no sentido de que, ao aderirem a esse sistema, eles passam a ter, principalmente os usuários, um acompanhamento e uma transparência total com relação à distribuição das vagas.
Ou seja, se o sujeito que tem um problema lá em Glória de Dourados, né, lá no interior do nosso estado, ele precisa de uma vaga para ser atendido aqui em Campo Grande, ou no hospital regional, ou no hospital universitário, ou na Santa Casa, ou no hospital da Vida de Dourados, o Evangélico ou Universitário de Dourados, ou seja, nas maiores unidades de saúde do nosso estado, o que acontece hoje na prática? Ele entra com um pedido, né, na Central de Regulação de Vagas do Estado, e às vezes tem vários casos que aconteceram, e nós checamos isso, nós nos deparamos com esses casos durante a CPI, de gente que morreu na fila de espera, né? Gente que estava ali dependendo de um tratamento cardíaco, de um tratamento de câncer, de um tratamento de doenças no rim, no fígado, enfim. E as pessoas acabaram morrendo na fila, porque teve gente que ficou mais de 3 anos na fila de espera e não conseguiu vaga para tratamento nos grandes hospitais. Então, a regionalização da saúde no nosso estado é uma meta que tem que ser perseguida por qualquer governo. Mas enquanto nós não temos ela funcionando da forma eficaz como ela tem que funcionar, nós temos hoje a maioria do grande atendimento sendo feito em Dourados e Campo Grande, principalmente em Campo Grande. Então as pessoas dependem, que tem uma doença grave, que está em tratamento, elas dependem muito, né, da abertura de vagas nos grandes hospitais do nosso estado. Quem faz isso é a Secretaria Estadual de Saúde, quem faz isso são as prefeituras municipais. Esse sistema de regulação, ele dá a oportunidade de que a pessoa que fez o pedido lá em Glória de Dourados, por exemplo, ela, ao entrar no sistema e fazer o seu pedido, ela continue, através do próprio sistema, a acompanhar a evolução desse atendimento. Ou seja, ela vai perceber se alguém, por exemplo, entrou na frente dela. O próprio usuário, o próprio gestor da saúde, o secretário municipal de saúde, o diretor da unidade de saúde da cidade do interior, ou seja, você tem mais transparência e você aumenta o mecanismo de controle social. As próprias pessoas passam a controlar a evolução desses atendimentos. Ou seja, o grande mérito desse projeto é o seguinte: nós queremos coibir o jeitinho brasileiro. Ou seja, porque o deputado pediu para colocar alguém na frente, o prefeito pediu, o governador, o senador, seja lá quem for, pode ser o Papa, não tem que colocar. Não tem que colocar, com saúde não se... Aliás, isso não pode ser feito em lugar nenhum, muito menos na saúde. Deputado, a Casa de Leis anunciou um novo concurso público. É uma área também que o senhor dedicou atenção com aquele projeto que garante 10% das vagas para negros em concursos públicos. Eu sou extremamente defensor de concurso público, até porque eu sou funcionário público de carreira e aprovado em concurso público. Eu prestei o primeiro concurso público no estado do Mato Grosso do Sul, depois de implantado, na Secretaria de Fazenda, fui aprovado, vim para o Mato Grosso do Sul, construí aqui minha vida, minha carreira, meu trabalho, minha família, meus filhos. Eu sou sul-matogrossense, né, muito em função do serviço público, do concurso público que me deu essa oportunidade. Então, é um instrumento extremamente importante, eficaz. E eu vejo muito essa discussão de meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia. Eu acho que as pessoas que são mais preparadas têm que servir o Estado, principalmente, porque elas têm mais condições, isso provado dentro de um concurso para isso. Mas antes de ser favorável à meritocracia, eu tenho a absoluta convicção que você não tem meritocracia com desigualdade. Você tem que combater a desigualdade para que você possa ter a meritocracia. Se você pegar, essa realidade está mudando muito no nosso país, mas se você pegar um sujeito que nasceu numa família que para mantê-lo vivo teve dificuldades, ele teve dificuldade para comer, para desenvolver, para estudar, não teve oportunidades de lazer, teve que trabalhar muito cedo, teve que dar conta de uma realidade extremamente de dificuldades muito cedo, né? Ele, quando chegar com 20 anos de idade, que ele for prestar um concurso público, ele vai estar em situação de desigualdade com aquele outro sujeito que vai concorrer com ele, que desde criança teve outra condição de sobrevivência. Comeu bem, estudou bem, praticou esporte, teve lazer, teve um outro tipo de realidade. Lógico que isso, no momento da disputa, faz uma diferença muito grande, óbvio, lógico que faz.
né? O Estado vai estar dando muito mais oportunidades, o Estado que eu digo é o Estado que propiciou todas as políticas que chegaram de uma forma desigual a cada um dos concorrentes. Você vai ter um numa situação de muito mais vantagem do que o outro. As exceções, lógico que acontecem as exceções, e as exceções são aqueles casos em que você vê que aquele pobrezinho, ele teve que superar um caminhão de dificuldades para ele poder ocupar um espaço dentro do serviço público. O outro não, o outro teve muito menos dificuldade. Eu não estou aqui querendo criar dificuldade para ninguém, eu quero criar situações de igualdade na disputa. Ou seja, eu quero que todo mundo tenha uma vida boa. Eu sou um homem que tenho convicções socialistas, mas o socialismo que eu defendo é o socialismo da riqueza. Eu não defendo o socialismo da pobreza, eu não quero socializar a pobreza, eu quero socializar a riqueza. Para a gente fazer isso, a gente tem que combater desigualdade. Combatendo a desigualdade, a gente tem, aí sim eu acho que a meritocracia ela tem que imperar. Então, para combater desigualdade, uma das formas dela, para que esse nosso país possa resgatar, né, as dívidas históricas que esse país tem, uma delas é com os negros, uma delas é com os indígenas. Eu gostaria de estar num país que a gente não tivesse essa história, porque aí você não precisaria do sistema de cotas. O problema é que se nós quisermos fazer justiça e se nós quisermos nos comportar como um país grande e ser um país grande, nós temos que corrigir os equívocos da nossa história para a gente poder promover combater, aliás, essa desigualdade, dar mais oportunidades e daí para frente o Brasil começar a caminhar como já está caminhando, como um país grande, desenvolvido, de primeiro mundo, mas corrigindo seus problemas internos. Se nós varrermos para baixo do tapete, a gente vai continuar percebendo que nós temos, por exemplo, 52% da população do nosso país de negros. O Brasil tem uma maioria negra, 52% da população do país é negro, mas quando você vê na televisão, isso não está refletido na televisão, em nenhum lugar. Não está refletido lá na novela, nos atores, não está refletido aqui na Assembleia. Essa Assembleia, se fosse para uma distribuição justa, tinha que ter no mínimo 12 deputados negros. Então, nós somos 2, 3, né? Não está distribuído no judiciário, não está distribuído no grande empresariado, nas forças que realmente comandam a nação. Então, tenho muito orgulho de ter sido autor desse projeto de lei, e esse projeto de lei é de 2008. Ele foi aprovado e de lá para cá ele tem feito uma diferença muito grande nos nossos concursos públicos. Eu sempre encontro alguém que chega até mim, me parabeniza e fala: olha, eu consegui entrar no serviço público por causa da sua lei. Isso é muito importante. Só por essa lei eu justificaria toda a minha passagem pela Assembleia. Mas eu tenho muito mais sonhos e defendo muito mais coisas que eu acho que o papel meu como parlamentar, eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui sem fazer a diferença em muitas coisas. Você sabe uma das coisas que mais me moveu e me move nessa questão de defender o combate ao racismo e a ampliação das oportunidades no nosso país é a minha própria história, a minha origem, a história do meu pai é negro, né, meus avós baianos, que tem toda uma história, que vieram do Nordeste brasileiro para se instalar no interior de São Paulo depois de muita dificuldade, né, fugindo da seca, fugindo da fome, dentro de um pau de arara, e que tiveram uma realidade de discriminação muito grande durante toda a sua vida. Essa é a realidade, no mínimo, da metade da população do nosso país. Nós precisamos entender a própria história do Brasil. Faz parte do entendimento da história do Brasil. E ao entender, a gente tem que, hoje, na atualidade, dar a nossa contribuição, cada um no seu campo, no seu meio, para, ao entendermos melhor essa história, nós buscarmos mecanismos de correção disso tudo. E ainda falando sobre a defesa dos direitos sociais, nós temos uma lei no Estado que garante o percentual do orçamento para aplicar em habitação. Eu apresentei um projeto em 2010, que foi aprovado pela Casa, de emenda constitucional, é a emenda número 44 da Constituição Estadual. Eu fui secretário de Habitação durante muito tempo no Estado, no governo do Zeca, presidia a AGEAB, Agência Estadual de Habitação, e foi uma das experiências mais importantes que eu tive na minha vida pública, Neila. Por quê? Porque
A habitação, quando você oportuniza para uma família carente um direito básico que o Estado sério tem que garantir a qualquer pessoa, isso é muito transformador. E dos direitos básicos, que é o direito de comer, né, de beber, de ter acesso à saúde e educação de qualidade, e a habitação, esses são os 4 direitos básicos que em qualquer Estado, país sério, o Estado tem que garantir isso para qualquer pessoa, qualquer cidadão seu. De todos esses, esse da habitação para mim me fascina muito, porque eu quando dirigi a habitação, eu deparei muito com essa carência que nós temos ainda no nosso país. Hoje melhorou muito, e está aí os números que mostram isso, não sou eu que estou dizendo. Mas eu peguei ainda uma época muito difícil. Então, você quando tirava uma família da lona, quando tirava uma família do casebre, do barraco, né, eu cansei de vivenciar isso. De uma mãe com 4, 5 filhos, sair debaixo de uma lona preta, entrar numa casa, um estado assim não é só a questão emocional, é você ver que ali efetivamente valeu a pena você acreditar que o Estado existe, o Estado fez alguma coisa, porque a transformação na vida das pessoas, ela é monstruosa, ela é absurda, é muito grande. A autoestima, o astral, o acreditar na vida, o acreditar que é possível melhorar, o estímulo para colocar os filhos na escola, o estímulo para trabalhar, a produção. Eu cansei de voltar em casas que nós havíamos entregue, em outro momento, havíamos entregado em outro momento, em que as pessoas, estavam ali fazendo um puxadinho, a casa totalmente limpa, com planta, com flores, com decoração, por mais simples que fosse, nem que fosse umas pedras, uns cacos de azulejo na entrada, mas você vê que ali tinha pessoas motivadas com uma outra realidade, com motivação, com outro espírito vivendo ali. E a habitação a gente proporcionou muito isso. Por isso que eu apresentei esse projeto. Por quê? Porque eu garanti na Constituição que nenhum governador, seja ele quem for, ele não invista menos do que 1% das receitas do Estado na habitação. Porque se eu não garantisse isso, os governos poderiam investir menos do que isso, e investindo menos, com certeza, esse investimento que nós falamos sempre é em contrapartida, porque o investimento maior é do governo federal, mas quanto mais você aumenta a contrapartida, mais você aumenta a quantidade de casas que você traz. E eu quero agora, a partir do próximo ano, apresentar um projeto para poder aumentar esse percentual. Eu vou propor de 1% para 3%, que eu acho que é o ideal. Se nós não conseguirmos, eu espero que pelo menos a gente tenha uma margem aí para poder negociar e aumentar esse percentual. Para que no mínimo, em 2% significa nós dobrarmos hoje o que nós estamos investindo em habitação, o Estado do Mato Grosso do Sul. Se nós construirmos em torno de 70 a 80 mil casas no nosso estado, nós vamos praticamente zerar o déficit habitacional. Olha, zerar o déficit habitacional, nós estamos falando de uma coisa de primeiro mundo. Nós estamos falando de uma coisa de países que têm 3, 4, 5 mil anos a mais do que o Brasil. E nós conseguir fazer isso em tão curto espaço de tempo é um desafio a ser perseguido, porque muito do déficit habitacional já foi combatido. Nos últimos anos se construiu muita casa no nosso estado, muito. Então nós temos que aproveitar que o governo federal tem esse entendimento e tem esse compromisso, e nós aqui também temos esse compromisso e esse entendimento e perseguir uma meta que é possivelmente atingível, que é essa de produzir essas 80 mil casas e acabarmos com o déficit habitacional no nosso país. Nós estamos acabando com a fome, acabar com a falta de moradia, com certeza vai fazer o nosso estado e o nosso país cada vez mais se afirmar, aí sim, como uma grande nação. A preocupação com os assuntos ambientais também fazem parte da sua carreira parlamentar. Eu apresentei vários projetos na área ambiental. O plantio da cana-de-açúcar, na questão da preservação da mata nativa, na produção de carvão, no aproveitamento das águas pluviais, de uma política voltada para a gestão da bacia do Paraguai, que eu também apresentei um projeto nesse sentido. Tem muitas iniciativas. A área do meio ambiente é uma área que eu gosto e me dedico muito, estudo muito, pesquiso muito, e acho que nós temos que ter um olhar
muito forte para essa questão, porque nós somos um estado ainda, Neila, que... Por que eu sou apaixonado pelo Mato Grosso do Sul, entre tantas outras coisas, né? Além de ter sido adotado e de ter adotado esse como meu estado. Mas se você analisar, o nosso estado ele é um estado ímpar, né? Ele é um estado, tem vários estados que não têm o que nós temos. Nós temos um estado aqui, ó, que do ponto de vista da localização geográfica é extremamente privilegiado. Nós temos fronteira com 2 países, temos divisa com 5 estados e dos estados mais importantes da federação, São Paulo, Minas, Paraná, né, Mato Grosso, Goiás, que são os estados que fazem divisa conosco. Está sob nós aqui o aquífero Guarani, o Mato Grosso do Sul quase inteiro, o aquífero Guarani pega praticamente todo o nosso estado, que é o maior reservatório de água do mundo, do planeta, está aqui embaixo dos nossos pés. A bacia do Rio Paraguai, do Rio Paraná, que são 2 das bacias hidrográficas mais importantes do planeta. Nós já estamos chegando no período do problema com a água, está aí São Paulo, né? Esse estado é servido por água por tudo quanto é lado. Nós temos aqui o Pantanal, 70% do Pantanal brasileiro, que é um bioma único do planeta, está aqui. Né? Nós somos um estado de clima agradável, topografia fácil e perfeita para o desenvolvimento. E nós somos um estado que temos tudo por fazer. Nós temos tudo por fazer. Tem tudo por fazer. Um estado muito novo, né? Então, nós temos que ter regra. Eu não quero desenvolvimento para o meu estado como foi o desenvolvimento em São Paulo ou em outros lugares. Um desenvolvimento desordenado. E um desenvolvimento desordenado ele é muito pouco inteligente. Eu gosto das coisas inteligentes, das coisas pensadas, das coisas planejadas. Né? Você atingir resultados satisfatórios com planejamento já é difícil, imagina sem planejamento. E o planejamento tem que levar em consideração o meio ambiente. O que somos nós sem o meio ambiente? Nós dependemos de água, nós dependemos de terra, nós dependemos de ar, nós dependemos de mata, nós dependemos das outras espécies, nós dependemos de tudo. Nós somos um ser integrado dentro de um meio, que é esse meio ambiente, que nós temos que ter o olhar voltado para essa questão. Por isso que todas as propostas que eu fiz, elas muitas vezes, muitos desses projetos que eu apresentei, eles não foram projetos de lei que eu apresentei que não foram aprovados, mas nós fizemos discussões riquíssimas aqui na casa a respeito dessa questão. E alguns desses projetos eu vou reapresentar, com certeza absoluta, porque eu quero novamente voltar a discutir essas questões. Obrigada, deputado Amarildo Cruz, pela sua presença aqui, pelas informações. O programa Visão Parlamentar fica por aqui. Até a próxima.